Então, vamos lá, vamos startar aqui o processo. Primeiro, muito obrigada pela confiança de vocês, parabéns pela postura de estarem aqui para agregar valor na vida e no negócio, e já peço permissão para me desculpar pelas falhas. Eu não sou treinadora, mais uma vez eu afirmo, isso aqui para mim é um exercício muito legal, já prospectando, né, projetando um futuro aí, que é uma das coisas que eu quero para mim, e mais de tudo é o que eu escrevi, agregar valor na missão de todo mundo, na vida, na saúde, no negócio, e beleza? Então vamos lá. Eu particularmente decidi começar o treinamento pela linha HND, porque total identificação. Eu amo todo o portfólio, já experimentei, não vou dizer todos, mas tipo, acho que uns 90% do catálogo eu já experimentei, até linha masculina eu já usei. Mas HND, para mim, existe uma identificação do que a gente estava falando agora há pouco. Resultado, diferença no meu bem-estar, na minha qualidade de vida. Eu hoje vou fazer 40 anos, eu me olho no espelho e me vejo melhor do que com 30. Em todos os sentidos, de disposição, né, a gente teve histórico familiar de vaidade até certo ponto, mas de não dar continuidade em todos os processos, inclusive nos cuidados. Então, eu era o tipo de pessoa que eu comprava um creme, usava 3 dias e ele vencia e eu deixava lá por preguiça. E a linha HND tem agregado muito valor na minha vida. Então, para startar o processo, hoje a gente vai falar... A ideia aqui é falar de 3 produtos e a cada treinamento falar de 3 produtos. Porém, alguns produtos têm mais informações do que outros. Então, eu vou focar em 2 e, se der tempo, a gente fala do terceiro. Não prefiro falar de 2 com qualidade do que falar de 3 correndo, beleza? E a ideia aqui é a gente fazer um treinamento de 30 a 40 minutos no máximo e abrir depois para comentário, dúvida, troca de experiências sobre os produtos que a gente vai falar, e vai funcionar a princípio dessa maneira em todas as lives. Não é engessado, a gente vai aperfeiçoando. Isso aqui é um projeto piloto, né? Então, vamos embora. Primeira coisa que eu acho importante para a gente startar sobre o estudo sobre a linha HND é a gente saber que tipo de produto a gente vende. O que são os produtos da linha HND dentro do nosso portfólio? Porque hoje existem alimentos funcionais, nutracêuticos e nutricosméticos, e há uma diferença entre eles. Eu peguei mais uma definição breve para a gente poder entender o que a gente tem no nosso portfólio, né? Então, assim, o alimento funcional é todo alimento que é ingerido e que traz algum tipo de benefício para o nosso organismo, tá? Então, por exemplo, a gente come um salmão, um atum, eles são ricos em ômega 3. Se a gente come um tomate, ele é rico em licopeno. Os iogurtes, aqueles específicos que têm os probióticos que ajudam a regularizar o intestino. Tudo isso é alimento funcional, tá? Nutracêuticos, que às vezes a gente se pega, e eu me incluo porque eu já usei essa terminologia de forma errada, né, por engano e tal. Os nutracêuticos, eles são medicamentos, tá? Por quê? Porque eles têm uma alta concentração de um determinado composto, ou de mais de um até, tá? Então, qual é o objetivo deles? Corrigir alguma coisa que esteja desequilibrada, errada no nosso organismo, e melhorar a saúde e melhorar de doenças, ou prevenir de doenças. Esse é o papel dos nutracêuticos. E os nutricosméticos? Qual é a finalidade do nutricosmético? Qualidade de vida, bem-estar e embelezamento. Então, partindo dessa definição, o que a gente tem no nosso portfólio são nutricosméticos, tá? Então, assim, a quantidade de nutrientes que são presentes nos nossos produtos, em todos os nutricosméticos, eles são equivalentes àquelas que a gente encontra nos alimentos. Não é nada além, por isso que não é remédio, tá? Então, muitas vezes a gente usa justamente para suprir uma deficiência, não para consertar. É para fazer um equilíbrio. Muitas vezes a nossa alimentação é desregrada ou por N fatores, estresse, hormônio, doenças, alguma coisa assim, a esse desequilíbrio, e os nossos nutricosméticos, eles vêm para isso. Então, eles vêm para agregar valor na parte de beleza, bem-estar e qualidade de vida. Tá? Eles não são remédios. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado ao indicar os nossos produtos da linha HND, justamente por isso. Todos os nutricosméticos,
são registrados junto à Anvisa como alimento. Então, a gente nunca pode prometer para as pessoas que vai resolver o problema delas. Tipo assim, ou que eu já vi, inclusive, por isso que eu estou falando aqui, já vi gente fazendo, tipo assim, que vai chegar ao ponto de substituir um medicamento que ela toma. Orientar até isso. Olha, toma isso aqui, nem precisa mais tomar tal coisa, porque já vai trazer esse benefício para você. Nunca. A ideia aqui é agregar valor para os nossos produtos, tá? Então, o foco tem que ser sempre no benefício dos nutrientes que compõem. Então, a gente não pode prometer, por exemplo, o caso do Femilift, que tipo assim, caraca, toma o Femilift que o seu cabelo vai parar de cair. Porque aí a gente está prometendo algo como se aquilo fosse um remédio. E, na verdade, a gente tem que focar assim, por que o Femilift pode te ajudar nesse benefício que você está buscando? Porque ele tem tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa faz isso, tal coisa faz aquilo. Então, vincular o benefício do produto aos nutrientes que estão na composição dele. E não prometer que o produto é salvador. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Crianças gestantes, lactantes, sempre, a orientação sempre é procurar uma orientação médica. Não tomar, porque, meu filho tá gordinho, ele tem 8 anos, posso dar o shake para ele? Cara, a princípio não tem contraindicação. Mas consulte teu pediatra primeiro, é mais seguro, melhor pecar pelo excesso, tá? Eu fiz isso com a Laura, por exemplo. Laura, de vez em quando, toma shake, come panqueca, toma até a glutamina, chá de maracujá que ela toma, tudo isso, eu acreditava que não tinha problema, mas eu troquei uma ideia, mostrei a forma, elas me deram ok, beleza, mandei bala, tá? Mas é sempre bom perguntar, porque são condições muito específicas. A criança está no processo de desenvolvimento, a gestante, a lactante, né? São fases peculiares e tal. E pessoas em tratamento específico ou até com uma doença, que tipo uma diabetes, uma hipertensão, eu trabalho da seguinte forma. Lógico, dependendo do produto, tem produto que realmente não vai ter contraindicação, né? Uma pessoa que é hipertensa, qual o problema dela tomar o shake? Nenhum, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma hipertensão, que tem um hipotiroidismo e que quer tomar um termogênico, a gente alerta essa pessoa, que acelera o metabolismo, e a gente procura sempre dar uma consultoria, isso para qualquer produto, para saber o benefício que ela busca, e saber as características e as condições dela naquele momento. E dependendo do caso, eu sempre falo, vamos fazer o seguinte, você não quer perguntar para o teu médico? Tiro a foto da fórmula, da tabela nutricional, me encaminho, porque às vezes, apesar do nosso produto não ser remédio, dependendo da condição da pessoa, por exemplo, o termogênico é algo que acelera o nosso metabolismo, a gente sabe, a gente toma, a gente sente. Que tipo de consequência pode haver para uma pessoa comum? Nenhuma, mas para uma pessoa que às vezes tem uma condição de uma hipertensão, a pressão dela está controlada, ela toma medicação, pode interferir. Então, um cuidado redobrado é sempre indicado, não é deixar de vender. É entender a condição da pessoa, os benefícios do produto, explicar para ela e se achar interessante, oferece de dar esse suporte. Faz o seguinte, manda uma mensagem para o teu médico, troca uma ideia com ele, eu mando as características, mando o material do produto. Eu já fiz isso muitas vezes, a pessoa me voltou, não, meu médico falou que está tudo bem. Ela toma sem medo da continuidade, inclusive no tratamento. Porque ela se sente segura, com o respaldo. Tem gente que fala assim, não, eu vou arriscar. Fala, beleza, tua conta em risco, você está ciente. Mas o seu papel foi feito. Beleza? Então, essa é a introdução que eu queria dar, para a gente entender que tipo de produto a gente tem no nosso portfólio. Então, usar o termo suplemento está errado? Não está errado, mas muitas vezes o suplemento está ligado a alimento, algo específico que o médico passa. Então, vamos começar a trabalhar com a terminologia correta. O que a gente tem é nutri-cosmético, é o que está registrado na Anvisa, nossos produtos são esses, vamos começar a trabalhar com a terminologia certa. Mesmo que não faça diferença para quem ouve, que a pessoa não sabe a diferença, para a gente é importante, porque em qualquer momento fala assim, não, eu classifiquei para você da maneira correta. Beleza? Então, hoje, eu decidi começar o treinamento com o queridinho do momento, que é o Hyaluronic Devil. Que eu agradeci de joelhos na convenção, lá no Fest, quando foi lançado esse produto, que eu falei assim, Senhor, obrigado, colágeno com ácido hialurônico era tudo que eu queria para minha vida. Mesmo sem entender e saber e ter conhecimento de todos os benefícios que o ácido hialurônico traz. Mas é tão bambambam que eu falei, só deve ter coisa boa nesse trem.
Depois que eu estudei, eu já tinha estudado e reforcei o estudo para hoje, cara, na boa. Item obrigatório da compra do mês, bicho. Vocês vão entender por quê, tá? Então vamos lá. O produto, ele associa dois nutrientes, dois ativos, o colágeno e o ácido hialurônico. Então a função dele ali é bem-estar e embelezamento. E tem um pezinho lá na qualidade de vida, um link na saúde que vocês vão entender por quê. Então vamos começar pelo ácido hialurônico. Quais são os benefícios o que é o ácido hialurônico? Primeiro, o ácido hialurônico ele é produzido no nosso organismo em abundância, tá? E em maior quantidade na pele, tá? Só que com o passar do tempo, assim como o colágeno, essa produção ela vai decrescendo, tá? Mas é um ativo que já existe no nosso corpo, a gente já produz isso, tá? Então como é que ele funciona? Ele é uma molécula que atrai e retém água. E a gente sabe que água é sinônimo de hidratação, né? Então, essa capacidade de atrair e reter água fornece a umidade que a nossa pele precisa, a manutenção dessa umidade e regula a perda da hidratação. Tá? Essa capacidade de retenção da água no corpo ajuda nessa regulagem também, tá? Com valor agregado, o que ele faz? Elasticidade, sustentação e preenchimento. E aí, um adendo com relação ao preenchimento, a gente sabe que o ácido hialurônico é muito usado em procedimento estético, né? Preenchimento, né, que os dermatologistas fazem, consultório e tal. Por quê? Justamente por quê? Porque ele é um ativo que o nosso organismo conhece, altamente eficiente, então a chance do nosso organismo rejeitar é praticamente nula. Então, é um tratamento com resultado sem grandes riscos. E também porque essa capacidade que eu falei de absorver a água, ele funciona como se ele fosse um cimento. Sabe o rejunte que a gente usa? Né? Então, ele une as moléculas, né? Ele fica entre as moléculas, faz essa liga e aí fica tudo lisinho. Por isso que a nossa pele, quando as pessoas fazem o preenchimento, elas ficam uniformes, por conta dessa sensação, né, visual de que está tudo lisinho. Esse papel dele de funcionar como se fosse um cimento, tá? E aí, uma linkagem que eu acho legal a gente fazer, ele não só é consumido de forma de ingestão, como é o caso do nosso produto, até de preenchimento, de aplicação, mas tem muitos cosméticos que usam de uso tópico, né, de creme, de passar e deixar, que usam ácido hialurônico. Por exemplo, o nosso Illumina, o Serum, tem ácido hialurônico na forma. A linha do Young Skin também tem. O Night, e se eu não me engano, o Day também. Eu não estou com ele aqui, mas se eu não me engano, ele tem também, tá? E nesse uso de aplicar na pele, quais são os benefícios dele? Ele ajuda, ele não faz, tipo, faça isso que é a solução do teu problema, mais uma vez, mas ele agrega valor no sentido de cicatrização de acne, suavização de olheiras e das rugas. Da ruga a gente conhece. Eu, por exemplo, tenho uma experiência que o Illumina Solution no meu rosto foi mais eficiente no clareamento da minha olheira do que o próprio área dos olhos. Agora eu entendo que além da vitamina C, que tem esse poder clareador, o ácido hialurônico com certeza fez toda a diferença. Tá? Um bônus referente aos produtos para serem passados, tá? Só um link, a gente já volta para o hialurônico, que eu acho legal agregar esse valor. Ele é um ácido, o nome já diz, só que ele é um ácido de um pH estável, entre 5 e 7. Então, ele é um ácido que ele não é fotossensibilizante. O que é isso? Ele não dá defeito em contato com o sol. Então, ele não descama e nem dá irritação. Por isso que às vezes a gente fala assim, o ácido glicólico é mais interessante você usar à noite, porque o pH dele é mais alto, ele é mais ácido, é um ácido mais ácido, né? O ácido hialurônico, ele por esse pH estável, ele não ser fotossensibilizante, ele pode ser usado durante o dia, por exemplo. Eu uso o Illumina e aplico filtro solar, beleza, tá seguro, tá? E a chance de dar algum tipo de irritação na pele é mínima também por esse número desse pH dele, tá bom? Voltando para o nosso produto específico.
do hialurônico, tá? Isso foi um bônus referente ao ácido em produto, inclusive que a gente tem no portfólio de cremes e tal. Voltando para o hialurônico. O ácido hialurônico que é usado no nosso produto, no hialurônico derme, é o Aplex Plus, que eu falo até um trava-língua, né? A Aplex Plus. E ele foi o primeiro ácido hialurônico registrado na Anvisa como alimento e autorizado por comprovação de eficácia. Então, nós não somos a única empresa que usamos o Aplex Plus. Porém, nós usamos o primeiro ácido hialurônico que teve com a chanfra da Anvisa em condição de eficiência. Então, nós usamos um produto, um ativo de qualidade, de eficiência comprovada, tá bom? O uso dele aliado ao colágeno, que é o caso desse produto específico, tem um motivo. Um potencializa a ação do outro. Então, a existência do ácido hialurônico potencializa a ação do colágeno, tá? Então, eles unem forças, tá? Alguns benefícios do hialurônico, especificamente, ou seja, dessa junção, da formulação completa, tá? Ele acelera a cicatrização de feridas, muito em função do ácido, tá? Acelera e mantém a hidratação da pele, que faz com que ela fique mais elástica, mais uma vez, porque onde tem um bom nível de hidratação, onde tem essa retenção e essa manutenção da água, existe células de colágeno e elastina em perfeitas condições, elas estão íntegras. Por isso que os dois trabalham juntinho, tá? Favorece a renovação celular e alivia sintomas de olhos secos. Justamente por conta da retenção da água, a questão da lubrificação é favorecida. Mais uma vez, se a pessoa tem um problema de lubrificação, eu não vou dizer que o ácido hialurônico não é o objetivo principal, mas vamos dizer que são efeitos colaterais benéficos do produto. Beleza? Tudo isso, todos esses benefícios estão aliados ao lance que eu falei da retenção da água, tá? A fórmula, não sei se vocês já pegaram o produto na mão e já leram a fórmula, tá? Não tem só colágeno e não tem só ácido hialurônico, tem outros nutrientes na formulação do produto. E a gente vai falar um pouquinho de cada um deles para a gente entender o porquê deles estarem ali, tá? Então vamos lá, vitamina C. Vitamina C conhecido da galera, ele é antioxidante, tá? Por que os nossos produtos que têm colágeno têm vitamina C? O colágeno, ele não é sintetizado pelo organismo se não tiver vitamina C. Então, se você não fizer um uso de um colágeno associado ao uso da vitamina C, esquece que o xixi simplesmente vai ser caro. Não vai haver a sintetização da proteína do colágeno, tá? O nosso produto, além de ter esse benefício, ou seja, eles estão ali em quantidades certas, equivalentes, para funcionarem juntos, ainda é prático. E tem um valor interessante, porque você pega um colágeno e vai comprar, além disso, a vitamina C, provavelmente vai aumentar o custo. E a gente tendo isso num único produto, é muito mais prático. Você não tem que ficar se preocupando em consumir alimentos com vitamina C numa quantidade ideal, ou mesmo tomar uma vitamina C além do colágeno que você toma, tá? Facilita a vidinha. Vitamina E, que também é antioxidante, tá? E a gente fala muito em antioxidante. O que é antioxidante? Beleza. Um ativo que é antioxidante, ele combate os radicais livres. Beleza. O que é isso? Radicais livres são substâncias que o nosso próprio organismo fabrica, produz, tá? Só que esses não são benéficos, eles aceleram o processo de envelhecimento da nossa pele. Então, os produtos que são antioxidantes ajudam a fazer esse corte, tá? Então, toda vez que a gente pensar em antioxidante, a gente pensa nos radicais livres e pensa que são coisas que o nosso próprio organismo produz, porém que não são benéficos. Então, a gente fazer o consumo de suplementos, alimentos com essa função antioxidante ajuda muito na questão do embelezamento, pele, cabelo, tá bom? Ele tem vitamina A. Vitamina A significa renovação celular e até saúde dos olhos. Aí eu já não estou falando da lubrificação, estou falando de saúde mesmo. Nossa avó, nossa mãe falava muito assim, come muita cenoura, né? Aquele negócio que faz bem para os olhos. É por conta da existência da vitamina A que tem essa função, tá? Biotina, tem biotina na nossa fórmula. O que é biotina? É vitamina B7, tá? Especificamente a B7, que atua na formação da pele, dos cabelos e da unha,
tá? E tem zinco. O zinco fortalece o nosso sistema imunológico, tá? E ele é usado também para prevenir desgastes articulares. E aí é que entra o plus do ácido hialurônico nesse nosso produto. O ácido hialurônico, ele atua também na parte das articulações. Tá? Como é que ele faz isso? Voltando ao negócio da água, do poder dele de absorção e retenção da água, como é que é a função dessa parte das articulações dentro do hialurônico dela? Ele lubrifica, ele ajuda a manter essa lubrificação entre as articulações. Então, ele não atua na cartilagem, ele atua na parte de lubrificação, no líquido sinovial. Se a gente for pegar uma foto entre os ossos, na beirinha dos ossos tem a cartilagem, e entre uma cartilagem e outra tem um líquido. Esse é o líquido sinovial, que é para, junto com a cartilagem, evitar atrito, evitar desgaste da parte óssea, tá? Então, essa capacidade que o ácido tem de retenção, manutenção da água, ajuda na manutenção do líquido sinovial. Então, assim, eu posso parar de tomar o Actiflex e tomar o ácido hialurônico só? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eles são complementares, eles não brigam entre si, já que um age na cartilagem e o outro na parte da lubrificação. Beleza? Então, além dessa parte estética, tem sim um valor agregado, aquilo que a gente falou de saúde e qualidade de vida. Tá? Com base nisso, amplia um pouco o nosso público-alvo, aquelas pessoas que buscam benefícios além da parte do embelezamento, né? Por exemplo, qualquer pessoa pode tomar no sentido de prevenir, né? Que com o passar da idade a gente sabe que essa questão das dores articulares elas vão surgir em maior ou menor grau, mais cedo para uns, mais longe para outros, mas vai aparecer, tá? Então, como preventivo, pessoas que têm já existe um leve desconforto, pode agregar valor nesse sentido, as pessoas que praticam atividade física, né? Pessoas que trabalham com movimentos repetitivos, isso causa um desgaste articular, a gente sabe. Então, amplia a nossa gama de pessoas que podem ser favorecidas com o produto, tá? A gente não oferece só para a parte estética. Esse é um benefício que faz bastante diferença no produto, tá? E uma observação que eu fiz é que ela é uma fórmula muito rica, né? Você vê, ela tem muitas coisas ali dentro que se completam. Isso é um diferencial que eu vejo na Renaudet. Ela prima pela qualidade da matéria-prima, tá? Busca sempre os melhores fornecedores com preço justo, né? Então, valor agregado. E eu não consigo enxergar, pelo menos não, principalmente dentro da linha HND, um produto que ele só sirva para uma coisa. Ele sempre tem um benefício agregado. Então, raramente, não vou dizer que não tem, né? Estou falando aqui, não vou lembrar do portfólio inteiro, algo que seja só para aquilo. Até um desodorante, ele ajuda a não suar, não transpirar, mas ele também clareia, ele também não mancha, ele também sempre tem um valor agregado. E com esse produto não é diferente, tá? E se ligar na questão do seguinte, que mais uma vez a consultoria diferenciada, né, de buscar o benefício certo que aquela pessoa busca, como é que a gente pode ajudar, e evitar também o excesso, porque é uma coisa que eu não estudei a fundo ainda, mas eu troquei ideia com a Glória Toledo essa semana, fazendo perguntas a respeito desse material que eu queria passar para vocês, e ela prontamente me atendeu e tal, e eu troquei figurinha falando no sentido de que, às vezes a gente faz o excesso de uma suplementação, tipo, eu tô tomando vitamina em excesso, beleza, meu organismo absorve o que interessa e elimina o restante na urina. Se fosse sempre assim, seria o melhor dos mundos. Porém, ela me alertou para o seguinte, dependendo do organismo, dependendo do momento, dependendo do nutriente, ou seja, dependendo de tudo e qualquer coisa, pode haver um excesso, uma supervitaminose. E é isso que eu quero estudar mais a fundo para passar para vocês. Então, não é para ter medo de indicar os produtos, é simplesmente não passar tudo, não tomar tudo, entender o que aquele produto traz de benefício e fazer a indicação assertiva. E o uso assertivo, tá? Para ir agregando valor ao que a pessoa busca, inclusive a gente, tá? E porque a gente pode estar vendendo para a pessoa um xixi caro, pode, mas lógico que não é uma semana, um mês, 6 meses de um acúmulo que vai fazer a diferença, mas no longo prazo, dependendo dessa porrada de fatores,
pode haver a tal da supervitaminose, que eu vou estudar melhor a respeito para a gente conversar sobre isso mais para frente, tá bom? Qual é a indicação dele? Você toma um stick por dia, então não adianta tomar o saco todo de uma vez, tá, gente? Não vai tomar banho de ácido hialurônico, não é assim que ele funciona, tá ok? É um stick, porque nesse stick existe aquele equilíbrio suplementar da quantidade exata para todos os benefícios, né? Para todos os nutrientes se beneficiarem, inclusive o colágeno. Um stick tem os 2,5 gramas, que é a quantidade necessária de colágeno para a gente ter o resultado sem haver excedente, tá? E pessoas a partir de 19 anos já podem tomar, salvo orientação médica que por algum motivo indique que começa a tomar antes dessa idade. Beleza? Você vai diluir o sachêzinho em 100 ml de água, pode ser água a temperatura ambiente ou gelada, quente não. Pode haver ali um processo químico que dá uma quebrada ali nos efeitos do produto, tá? Então, temperatura ambiente ou água, tá? Lembrando que a fórmula, além de tudo isso, o ácido hialurônico tem o colágeno. E aí eu deixei para falar do colágeno por último, porque a gente já faz o link com o Femilift Verisol, né? É um produto, é um elemento que tem nos dois produtos, tá? Então, tudo que eu falar do colágeno Verisol aqui para o hialurônico serve para o Femilift Verisol, tá? Porque é o mesmo componente. Então, vamos lá. O que é o colágeno Verisol? É o colágeno do tipo 1. A gente já sabe que sim, existem... Eu já li mais de 20, eu já li mais de 30. Existe muito tipo de colágeno, então, já que ninguém bate o martelo, né? E o nosso organismo produz muitos deles. O do tipo 1 é um desses vários existentes e um desses vários que o nosso organismo produz. Então, o nosso organismo produz o hialurônico, produz o colágeno. Mas naquilo que eu falei no começo, conforme o tempo vai passando, vai caindo a produção, tá? E o tipo 1 é especificamente ligado a essa parte de embelezamento. Pele, cabelo e unha. Principalmente a pele, tá? São fibras de sustentação, né? Para a gente entender essa questão da firmeza, da elasticidade e tal, é porque eles são fibras, o colágeno é uma fibra de sustentação, tá? Por que a gente tem que sempre frisar que o nosso colágeno é o Verisol? Porque é o Verisol que tem o selo de eficiência e de eficácia. É o Verisol que comprovadamente atinge a camada mais profunda da pele, que é a derme, tá? Então, assim, as pessoas falam, nossa, ele é caro, né? É uma matéria-prima importada, tem toda a taxação, e uma matéria-prima, é um colágeno com certeza vai ter resultado, tá? Então, existem colágenos mais baratos na concorrência, na farmácia, até no mercado, dependendo do mercado que você for, tem. Não necessariamente é o Verisol. Então, às vezes a pessoa vai tomar um colágeno que não vai surtir efeito. O nosso é o troféu joinha de selo da Anvisa, de que ele realmente faz diferença e atinge os resultados, tá? Quais são os benefícios do colágeno? No caso, falando do Verisol, tá? Retarda os sinais de envelhecimento, desacelera a formação de rugas, suaviza as rugas e as linhas de expressão, aumenta a elasticidade e a firmeza da pele, porque são fibras de sustentação, como eu tinha falado. Eu não sabia. Eu sabia que existia diferença, mas não sabia definir a diferença. Por isso que eu achei legal passar para vocês. A diferença entre marca de expressão e ruga. Vocês sabem a diferença? Como é que você identifica o que é um e o que é outro? Marca de expressão é aquilo que aparece quando a gente movimenta o rosto. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá? E que, com o tempo, acaba que fica marcado no nosso rosto. Né? Que nem eu tenho muito pé de galinha. É genético, sinal de que eu sou uma pessoa feliz, que eu rio a beça. Então, isso aqui fica marcado. Mas ela é enfatizada quando eu movimento o meu rosto, tá? Isso é marca de expressão. Rugas ou sulcos são aqueles que aparecem mesmo quando o teu rosto tá parado. Ó, isso aqui, viu, ó? É um sulco. O bigode chinês, por exemplo, tá? Eu mesmo sem me movimentar, ó, ele tá aqui marcado. Então, ele é uma ruga, ele é um sulco, tá?
o produto, o colágeno, o Verisol, né, o Femilift, ou hialurônico, atuam em todos eles. Mas achei legal para a gente saber, porque a gente usa a terminologia, mas não sabe o que ela significa ou como verificar isso na pessoa, né? Para aprender a dar nome aos bois da forma correta, tá? Curiosidadezinhas. Outra curiosidade, vocês sabiam, e aí eu fiquei um pouco triste, que quanto maior o consumo do açúcar, maior a perda de colágeno? Acelera esse processo que já é natural no nosso organismo. É, meus amigos, o bagulho é doido. Acontece um troço, uma reação chamada glicação, que acontece quando uma molécula de glicose se une a uma molécula de proteína. E o colágeno é uma proteína. Essa junção enfraquece essa molécula proteica até fazer com que ela se rompa. Então, a gente tem algumas coisas que ajudam a gente nesse processo, né? A melhorar essa questão. A gente vai sofrer, que não dá para viver sem açúcar, até fruta tem açúcar, né? Mas para a gente buscar um equilíbrio, até porque viver sem um brigadeiro também não adianta, tá com a cara lisa e a alma infeliz, sem um brigadeiro, por exemplo, no meu caso. Então, como é que a gente busca esse equilíbrio? Existem três coisas que a gente pode observar, tá? Para a gente, mais uma vez, para os clientes, tá? A nossa alimentação, óbvio, né? E aí, maneirar o consumo do açúcar, aquele lance de quanto mais refinado, pior ele é, né? E não é só açúcar, a gente não tem que ficar preocupado só com doce. A gente sabe que o carboidrato, ele vira açúcar no nosso organismo. Então, pão, arroz branco, massa, tudo isso é açúcar no final das contas. Então, diminuir o consumo disso ajuda. E o que for mantido, que nem eu sou parada do pão. Graças a Deus eu não tenho uma doença que me impede de comer pão. Mas eu maneiro e sempre que eu posso eu troco pelo integral. Porque aí entra que nem o lance do açúcar o mascavo. Ele não passa por um processo total de refino, o trigo integral, ou uma farinha de arroz, ou uma farinha de aveia, que são produtos menos processados, que mantêm uma fibrose maior. Então, a gente prestar atenção nessa questão. Diminuir consumo, fazer a troca sempre que possível, por conta dessa questão do açúcar. Um outro ponto é uma suplementação, mas aí não é com a gente, porque mais uma vez a gente entra na parte de medicamento. Você fala em suplemento antiglicante, é para casos específicos que só o médico vai passar, não é a nossa área, só para a gente saber que existe, tá? E os dermocosméticos, que é onde a gente atua diretamente, tá? Por quê? Porque alguns podem ter os agentes antiglicantes, lógico, numa quantidade comercial, algo que não seja muito específico, que seja possível comercializar para todo mundo, mas principalmente no que a gente falou de ser antioxidante, da questão de combater as células que nos prejudicam, tá bom? A vitamina C, por exemplo, é um elemento que entra nisso, porque ele é altamente antioxidante, né? Então, aí a gente vai fazendo essa linkagem do porquê que as fórmulas não tem só um elemento, dois elementos, tem uma porção de nutrientes que vão agregando valor. Aí você vai entendendo o porquê da vitamina A, o porquê da vitamina C, o porquê da vitamina E, né? O uso correto do Verisol, seja ele no hialurônico, seja ele no Femilift, ele reduz em até 50% essas rugas, essas marcas de expressão, os sulcos, em 8 semanas. Tá? Então, por que eu uso a terminologia até? Porque cada organismo é um organismo. Cada pessoa se alimenta de um jeito, o organismo dela reage de uma forma. Tá? Então, eu gosto de sempre usar o até, para não ficar um negócio cravado, porque isso aqui não é matemática, né? Não é conta fechada. Tá? Tanto o Hyaluronic quanto o Femilift possuem as 2,5 gramas do colágeno Verisol, que é a quantidade ideal indicada pelo fornecedor da matéria-prima para surtir efeito na nossa pele, no nosso cabelo, tá? Nas nossas unhas. No caso do Femilift, muita gente me falava, caraca, 4 cápsulas é muita coisa. Tem gente que tem dificuldade, né, para tomar cápsula. Eu, por exemplo, posso tomar 25 cápsulas de uma vez, que eu não tenho problema. Às vezes eu boto tudo para dentro de uma vez só.
tá? Mas tem... a cara da Tati. Eu não tenho problema com isso, mas tem gente que tem refluxo, às vezes, e tal. Mas por que são 4? Porque a molécula do colágeno ela é muito grande, então ela não cabe. Eu teria que ser uma cápsula desse tamanho, tipo um supositório de mamute, ou foi fracionada em 4 cápsulas, tá? Por isso, eu posso tomar só 2? Não, não vai ter a quantidade de colágeno que é ideal, você está jogando dinheiro fora. O que você pode fazer é fracionar, tá? Essa ingestão dos comprimidos dentro de um lapso de tempo em que o teu organismo consiga juntar as peças e fazer efeito, tá? Então, eu li em algumas matérias falando dentro de 8 horas, vi algumas matérias falando dentro de 6 horas, outras falando dentro de 2 horas. Então, eu, Karina, oriento que as pessoas tomem dentro de um lapso temporal de 2, no máximo 3 horas. Tá? Então, por exemplo, a cada meia hora a pessoa vai lá e toma uma. Ou a cada meia hora a pessoa vai lá e toma 2. Se ela tomar uma a cada meia hora, em 2 horas ela tomou as 4 cápsulas, que é a ingestão recomendada, num tempo suficiente, né, do estômago dela acostumar com aquilo e também no tempo suficiente do organismo entender, opa, isso aqui é um complemento, opa, isso aqui é outro, e juntar as peças para continuar fazendo efeito, tá? Inclusive, a médica da Laura, que é uma consumidora fervorosa, ela tem problema de refluxo, ela tinha problema com as cápsulas. Quando lançou em São Paulo, eu avisei a ela do hialurônico, o que eu trouxe para eu experimentar já veio vendido na estrada, que ela falou, pode trazer, porque em pó, para mim é ótimo. Com ácido hialurônico, então, e ela não deixa acabar, tá? Então, para mim, a opinião dela é uma opinião muito relevante, porque ela é uma médica, né? Tem muito mais conhecimento do que eu, e é uma pessoa viajada, já é uma senhora, acostumada a bons produtos, e todo o feedback que ela me dá positivo, para mim, é uma opinião de grande valia por conta disso. Ela já usou os melhores produtos, e tem produtos nossos que hoje ela não abre mão mais, tá? E ela é uma pessoa ligada à pele. A pele dela é maravilhosa, inclusive. Outro detalhe que é legal a gente saber é que esse colágeno, o nosso produto, o Verisol, ele tem o que a gente chama de efeito prolongado. Então, se você para de tomar, lógico que o ideal é não interromper, mas sei lá, por algum motivo, eu parei de tomar a suplementação, ele continua fazendo efeito por até, e aí mais uma vez eu uso até pelos mesmos motivos, por questões de particularidade, por até 4 semanas. Então, sei lá, eu parei de tomar, sei lá, porque eu fiquei doente, tive que suspender por um tempinho. Enfim, estou aqui cogitando, nem sei se é necessário, enfim, só um exemplo. Por até 4 semanas, aquela ingestão que eu fiz contínua, ela vai ter esse efeito prolongado, tá? Mas é uma informação que a gente tem, pode nos ajudar, sei lá, a pessoa, caraca, acabou o meu cartão ainda não virou, fica tranquilo, quando é que virar, daqui a 10 dias, fica tranquilo, o organismo tá ainda usando o benefício desse produto, dá tempo de virar o cartão e continuar. Não vai fazer efeito para sempre, senão a gente compraria um stick, tomaria um só e pro resto da vida a gente estaria coberto. Mas é legal saber desse efeito prolongado, porque às vezes ajuda a gente a cobrir uma aresta, tanto para a gente como para o próprio cliente, ajudar no raciocínio e tal, tá? Ele não tem efeito colateral, beleza? E aí eu fui pegar e comparar, eu tenho os dois aqui, eu fui comparar a tabela nutricional e eu observei que exatamente a composição de um é a mesma do outro, tirando o ácido hialurônico, tá? Então, a fórmula do Femilift também tem a mesma quantidade de biotina, a mesma quantidade de vitamina A, a mesma de vitamina C, a mesma de vitamina E e a mesma de zinco. Ou seja, é uma fórmula idêntica. O bônus está no ácido hialurônico, do hialurônico dele, tá bom? A ingestão diária é aquilo que a gente falou, 4 cápsulas por dia, não dia, pode ser fracionada no lapso temporal, mas para economizar dinheiro, não, vou tomar só 2, não, porque senão não tem a quantidade de colágeno que precisa para fazer efeito, tá? E assim, existe o melhor horário do dia para tomar? Isso também é uma coisa que observando os treinamentos, cada um fala uma coisa. Mas uma coisa que eu observei é sempre antes de uma refeição grande, ou seja, de uma refeição principal. E eu entendi numa explicação da Carol Mota, o meu entendimento foi de que o seu organismo ele se prepara para absorver os nutrientes daquela refeição. Então, a absorção do colágeno acaba sendo otimizada. Então, assim, se eu tomar ele no meio da tarde não vai fazer efeito? Óbvio que vai. Mas se você tomar ele antes de uma refeição principal,
ou aliado a um ômega. Eu também vi, por exemplo, no lanche da tarde, desde que você nesse lanche coloque fontes de ômega, uma castanha, por exemplo, otimiza o processo do colágeno, tá? Uma pasta de amendoim, que tem aquela gordura boa, que tem o ômega, otimiza o resultado do colágeno, tá? E é isso. Eu acredito, já são 10 para as 10, que vai ficar muito extenso se eu for aqui falar do terceiro produto. Então, eu quero abrir para a gente trocar, ver se tem alguma dúvida, não necessariamente vou saber sanar, obviamente, mas a gente corre atrás. Ou se alguém quer trocar a experiência, trocar a figurinha, para a gente poder... E a gente fica nesses dois produtos hoje, que eu acho que são dois produtos muito ricos, já tem bastante informação para a gente processar, tá? O que eu acredito aqui com essa sequência de treinamentos que a gente está startando hoje é não só ficar na área do conhecimento, a gente parte para a ação. Então, esse, por exemplo, hialurônico, o colágeno, é um produto que serve para todo mundo. Se eu pudesse, eu começava a dar para a Laura já, para não sentir os efeitos do tempo, da questão da genética minha e tal, tá? Mas não é o recomendado. Mas, assim, todo mundo pode usar. É um produto que, a princípio, todo mundo pode usar. Então, é interessante a gente entender os benefícios dos produtos que a gente tem para fazer aquilo que a gente estava falando no começo. A gente usa, a gente acaba literalmente virando produto do produto, e aí não é só com a maquiagem, não é só com o cabelo hidratado, é com os benefícios que a linha HMD traz para a nossa vida. A gente fica mais bonito, mais saudável, se sentindo melhor, isso aumenta a autoestima, é um processo benéfico de valor agregado, um ciclo positivo. E, obviamente, a gente conhecendo tudo isso, a gente tem como oferecer o produto certo para o benefício que as pessoas estão buscando, tá? De forma mais assertiva. Beleza? Eu vou interromper a gravação, eu acho que é a parte de conhecimento, né, de formação e tal, e a gente continua batendo papo sobre essa troca de informações aí, tá bom?